Olá, meus amigos, sou o professor Wagner e o tema da nossa aula de hoje, paridade. O número, pessoal, ou ele é par ou ele é ímpar. Apesar da simplicidade desse tema, existe uma ferramenta, uma técnica muito interessante para resolver problemas difíceis de paridade. Talvez se a gente não soubesse essas técnicas que eu vou apresentar para vocês, talvez a solução desse problema seria muito complicada. Então, nós vamos investigar aqui as operações de números pares e ímpares e tentar resolver aqui algumas questões que envolvem esse tema, ok? Vamos definir primeiramente paridade. Dizemos que um número par tem paridade par e um número ímpar tem paridade ímpar. Esse conceito, apesar de sua simplicidade, aparece na solução de uma variedade grande de problemas, inclusive, o que eu disse antes, alguns com níveis bastante elevados. Então, um número par, ele inicia com o número 2, podemos considerar aqui o zero, que seria um número neutro, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Existe uma forma geral para o número par. Como que eu penso nessa forma geral? Desde que o n pertença aos números naturais. Quando o n for igual a 1, eu estou no primeiro termo. Por isso, 2 vezes 1, 2. Quando o n for igual a 2, 2 vezes 2, 4. Terceiro termo, n igual a 3, 2 vezes 3, 6. Se eu quero o 20º termo, 2 vezes 20, 40. E assim, a gente consegue calcular qualquer termo par se a gente tem a fórmula geral. Ok? Muito bem. Quando que o número é ímpar? Quando ele é da forma 2n menos 1. O n é um número natural. A gente começa dos naturais também com o número 1, porque a gente começa a contar números a partir do 1. A gente não começa a contar 0, 1, a gente começa a contar pelo número 1. Portanto, o primeiro número ímpar é 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. O segundo número ímpar, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Se eu quero pular lá para o quinto termo, quinto número ímpar, 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. E aí, se a gente quiser o 20º número ímpar, 2 vezes 20, 40 menos 1, 39. Então, essa é a forma geral de um número ímpar. Então, guardem, número par da forma 2n, 2 vezes n. Pode ser 2 vezes k, 2 vezes l, qualquer variável que vincula um produto do número 2 por ela. E o número da forma ímpar é 2n menos 1. 2n seria par, quando eu subtraio 1, ele passa a ser ímpar. Muito bem. Algumas operações interessantes, primeiro eu vou dar exemplos numéricos e depois eu vou tentar provar algumas pelas fórmulas gerais. Por exemplo, toda vez que eu somo dois números pares, vamos pegar aqui, por exemplo, o número 4 mais o número 6. Resultado é sempre par. Então guardem, somei dois números pares, o resultado é sempre par. Muito bem. Quando eu somo um número par com um número ímpar, como exemplo, 4 mais 5, resultado 9. 9 sabemos que é um número ímpar. Então, toda vez que eu somo o número par com o número ímpar, o resultado vai ser sempre ímpar. Como provar isso formalmente? Pela fórmula geral. Mas vamos continuar a primeira ideia. Ímpar mais ímpar. Vamos pegar aqui o número 7 mais o número 9, dois ímpares. Quando eu somo aí, eu encontro o número 16, que é um número par. Muito bem. De forma formal, ou seja, demonstrando formalmente através do termo geral, eu vou chamar um número par da forma 2 vezes n. Mais, eu vou chamar um segundo número par de 2 vezes k. Quando eu coloco 2 em evidência, 2 que multiplica n mais k. Ou seja, está provado, inclusive, que este é um número par, porque ele é 2 vezes alguém. Ou seja, poderíamos até esticar isso aqui, dizendo que é 2 vezes, posso chamar essa soma
de um outro número, por exemplo, um n maiúsculo. Então, ele é da forma 2n. Então, ele é um número par. Ok? Vamos demonstrar pela forma geral de par mais ímpar. O número par é da forma 2n, mais o número ímpar é da forma 2k menos 1. Se eu coloco o 2 em evidência, ele fica 2 que multiplica n mais k menos 1. E aí a gente já consegue descobrir que essa forma é o de um número ímpar. 2 que multiplica alguém menos 1. Esse alguém a gente pode chamar de n maiúsculo. 2 vezes n menos 1. Então, essa é a forma de um número ímpar. Ok? Vamos pegar dois números ímpares e somar. Na forma geral, 2n menos 1. Vou somar com 2k menos 1, um outro número da forma 2k menos 1. Se eu, por exemplo, junto 2 vezes n mais 2k, o menos 1 com menos 1, menos 2. Se eu coloco 2 em evidência, 2 que multiplica n mais o k menos 1. Ou seja, também conseguimos provar que esse número é da forma 2 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa a gente pode chamar de n maiúsculo. Ou seja, o número é da forma par. Então, recapitulando, somamos dois números pares, o resultado é par. Somamos um par e um ímpar, o resultado é um número ímpar. Somamos um ímpar mais um ímpar, o resultado é um par. Só com essa ideia a gente consegue resolver bastante exercícios, inclusive de níveis mais elevados. Ok? Pensamos então já na soma. Como seria a subtração de números pares e ímpares? Através da sua paridade. Vamos pegar aqui um par menos um número par. Vou pegar aqui um número grande maior, 8, menos o número 6. O resultado é 2. Significa um número par. Vamos pegar aqui um par menos um ímpar. Vamos pegar, por exemplo, 8 menos o número ímpar, que é 5. Um exemplo. O resultado deu 3, que é um número ímpar. Vamos pegar um ímpar menos um par. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, 5 menos um par, o número 2. Resultado, de novo, um número ímpar. Vamos pegar um ímpar menos um ímpar. Por exemplo, 9 menos 7. Aí o resultado passa a ser par. Tentaremos novamente demonstrar pela forma geral do termo. 2 vezes n é um número par, menos 2 vezes k. Nós conseguimos pôr o 2 em evidência, fica n menos k. Ou seja, ele é da forma 2 vezes alguém. Ele é um número par. Podemos até falar que n menos k chamaremos de n maiúsculo. Portanto, de novo, a subtração de dois pares resulta sempre em um número par. Continuando, um número par da forma 2n menos, cuidado agora aqui, um número na forma ímpar, 2k menos 1. Eu vou ter 2 vezes n, distributiva aqui, menos 2 vezes k, mais 1. Então, este número é da forma, colocando 2 em evidência, n menos k, mais o número 1. Notem que é um número da forma 2 vezes alguém, que é um par, mais um consecutivo a esse par. Então, nesse caso, é um número ímpar, que pode ser considerado da forma 2n mais 1. Então, a gente consegue deduzir que um número par menos um número ímpar sempre dá ímpar. Ok? Vamos pegar um ímpar e o par. A ideia é a mesma, o número vai ser ímpar. Por exemplo, 2n menos 1 menos um número par, da forma 2k. Eu posso colocar 2n e o 2k, o 2 em evidência. Teremos, então, 2 que multiplica n menos k com esse menos 1.
novamente um número da forma ímpar, 2n maiúsculo menos 1. Então, esse número é 2n menos 1. Garantimos, portanto, que a subtração de um número ímpar menos um número par dará um número ímpar. Notem que nós estamos investigando números naturais. Eu não posso fazer, por exemplo, 2 menos 5, senão o resultado é um número negativo, que não é natural. Então, é importante que esse número par ou ímpar seja maior para subtrair. Ok? Finalizando, o número da forma 2n menos 1 menos, agora um ímpar novamente, da forma 2k menos 1. Aplicando a distributiva, 2n menos 1 menos 2 vezes k mais 1. Ou seja, eu vou ter aqui 2n, deixa eu fazer com a mesma letra, 2n menos 2k, esse menos 1 com mais 1, eu posso cancelar. E acabou ficando 2 vezes n menos k, que é da forma 2 vezes n, ou seja, um número par. Então, sempre que eu subtraio dois números ímpares, o resultado é um número par. Obviamente que essa situação é um pouco cansativa, ficar demonstrando tudo isso. A partir de agora, a gente vai dar exemplos e entender a lógica de uma soma e subtração com grandes números. E depois a multiplicação. O mais interessante é a gente conseguir construir alguns exercícios de níveis elevados, que vai ficar bem simples com essa ideia de soma de par com ímpar, ímpar com ímpar, enfim. Muito bem, vamos tentar agora pegar vários números pares ou ímpares e somar. Por exemplo, a primeira situação. A soma de um número par de números pares. Então, se eu tenho aqui uma quantidade par de números pares, se eu tenho 200 mil números pares, todos são pares, o resultado é lógico que vai ser um número par. Vamos pegar aqui 4 números pares. Um par chamado par 1, mais um outro número par, vou chamar de par 2, um número outro par 3 e um outro par 4. É óbvio que se eu somar este par com esse par, vai dar um número par. E o resultado deste par com esse par vai dar um outro par. Quando eu somo um par com mais um par, a gente já sabe anteriormente que vai sempre ser um número par. Então guardem, quando eu somo uma quantidade par de números pares, é óbvio que o resultado é par. Será que se eu somar uma quantidade par de números ímpares, também vai ser par? Por exemplo, se eu pego um primeiro ímpar mais o segundo ímpar, vou ignorar os índices aqui, porque eles podem ser distintos. Se eu somo uma quantidade par de números ímpares, na hora que eu somo dois ímpares desse, ele vira um par. Já vimos isso na situação anterior. Novamente, dois ímpares vira um par. E aí, quando eu junto um par mais outro par, o resultado é sempre par. Então, outra maneira de guardarmos essa ilustração. A quantidade par de números ímpares, quando eu somo, o resultado é par. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pego números iguais, 2 mais 2 mais 2 mais 2, perdão, seria o exemplo de cima para depois vir com o de baixo. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu estou somando uma quantidade par, 4, de números ímpares. 6 mais 6, o resultado é 12, sempre par. Ok? Agora, cuidado, quando eu somo uma quantidade ímpar de números pares, ainda assim eu vou conseguir par. Agora, a quantidade de números ímpares, quando eu pego lá uma quantidade ímpar de números ímpares, aí sim vai dar ímpar. É o único caso que chega em números ímpares. Por exemplo, quando eu quero uma quantidade ímpar de números pares, está fácil pensar que 2 mais 4 mais 6. Peguei uma quantidade ímpar, 3, de números pares, deu 12. Ainda deu par. Então, a única situação que vai dar ímpar
é quando você tem uma quantidade de números ímpares, todos eles ímpares. Por exemplo, 3 mais 7 mais 9. Na hora que eu somo, vira par, realmente. Mas na hora que eu somo de novo com ímpar, acaba virando ímpar. Deu 19. Então, informação importante é que somei uma quantidade par de números pares, par. Somei uma quantidade par de números ímpares, continua sendo par. Somei uma quantidade ímpar de números pares, continua sendo par. Somente será ímpar quando eu somo uma quantidade ímpar de números ímpares. Ok? Muito bem. Nós vamos finalizar aqui pela multiplicação e já começarmos a fazer alguns exemplos que vai ilustrar exatamente essa parte de paridade. Quando você multiplica um par por um número par, vamos pegar aqui 4 vezes 6, 24. Será que sempre vai dar um número par? Com certeza, porque veja só, vamos de forma agora demonstrar da forma geral. 2n é a forma de um par e 2k, por exemplo, é a forma de um outro par. Eu, em vez de juntar 2 com 2 e colocar 4, eu posso fazer 2 vezes juntar esses 3 elementos. 2 vezes k vezes n. Ou seja, é da forma par. 2 vezes alguém é da forma 2 vezes n. Portanto, par. Então, dei um exemplo numérico e aqui eu demonstrei com o termo geral. Quando eu multiplico um par com um ímpar, a gente já sabe que vai dar par. 2 vezes qualquer número sempre é par. 4 vezes qualquer número é sempre par. Então, sempre par. Podemos dar um exemplo. 2 vezes 7, 14, par. A demonstração é análoga. Se eu faço a demonstração de um número par, que é da forma 2n, vezes um número ímpar da forma 2k menos 1, deixa eu melhorar aqui a escrita do menos 1, na hora que eu aplico a distributiva, eu vou ter 4 vezes n vezes k, menos 2 vezes n. Note que nem precisávamos fazer isso, era só introduzir esse n lá dentro, eu já sei que ele é da forma par. Mas aqui eu ainda ponho 2 em evidência, ele fica 2n vezes k menos n. Esse é um número qualquer, multiplicado por 2, sempre par. Então, multiplicar o número par vezes um número ímpar, sempre par. Só será ímpar quando eu fizer ímpar vezes ímpar, não vou demonstrar novamente pelo termo geral, mas é fácil perceber que 3 vezes 7, 21, é um número ímpar. Ok? Nós nem precisamos passar por essa parte. Bastaríamos entrar nos exercícios e entendermos que quando eu tenho soma de ímpar, dois ímpares dá pares, um par mais um ímpar dá ímpar, e assim a gente vai estruturando e raciocinando de acordo com os exemplos. Vamos pegar aqui 5 exemplos que ilustram perfeitamente essa nossa estrutura da paridade. É possível encontrar 5 números ímpares cuja soma seja 2016? Será que eu consigo encontrar este ímpar mais este ímpar, 2, mais esse 3, mais esse 4, mais esse 5 número ímpar, e o resultado é 2016? Então vamos pensar. Eu tenho que ter um número ímpar aqui. Aqui também um outro ímpar. Pode ser que eles sejam iguais, pode ser que eles sejam diferentes. Quando eu somo 2 números ímpares, o resultado é sempre par, independente desses 2 números. Quando eu somo 2 números ímpares, o resultado é par. Então eu vou ter um resultado par mais outro resultado par, mais esse ímpar. Será que esse resultado pode ser 2016? Vejam, se eu somo 2 pares, o resultado é também par, que vai estar somando com o ímpar que está sozinho ali.
Será que esse resultado pode ser 2016? Vamos deixar aqui uma situação de interrogação, porque nós estamos fazendo aqui uma investigação. Será que é possível você ter essa configuração? E aí a gente prova que não é possível, porque na hora que eu somo um par com um ímpar no final, o resultado é ímpar. Ímpar pode ser igual a 2016, que é um número par? Não, porque nós sabemos que ou o número ele é par ou ele é ímpar. Então é impossível você pegar 5 números, somar esses 5 números e encontrar 2016. Às vezes você depara com esses probleminhas aí, com o WhatsApp, o pessoal enviando aí nos grupos, e a gente fica às vezes um tempão para descobrir quais são esses números. Mas na verdade a soma de 5 números ímpares sempre resulta em um número ímpar. Portanto, nunca pode ser 2016. Se ele colocasse ali 2017, 2015, seria muito fácil encontrar esses números ímpares. Veja, como é que seria a soma de 5 números ímpares e o resultado ser, por exemplo, 2017. Tranquilo aqui. Por quê? A gente pega 1 mais 1, posso repetir os números. Mais 1, eu já tenho 4 como soma. Basta eu somar agora com 2013. Pronto, resolvido o problema. 1, 2, 3, 4, 5 números ímpares. Quando eu somo, o resultado é ímpar. Mas poderia ser outros números, essa não é uma única solução. Poderia pegar 1, mais 3, mais 5, mais 7. Notem que eu já tenho 4, eu já tenho 9, eu já tenho mais 7, eu já tenho os 16. Basta somar aqui com 2001. E aí eu vou somar sempre 4 ímpares, dando um par. E aí o próximo sendo ímpar, a gente consegue chegar. Então existem infinitas soluções para este problema. Mas como a gente está investigando o problema anterior, é impossível. Então a nossa resposta é possível encontrar 5 números ímpares cuja soma é 2016? Resposta: não é possível. Ok? Então vamos continuar essa mesma ideia, explorando aí essa paridade. Vejamos. Exemplo número 2. É possível trocar uma nota de 25 rubros? Tem uma nota única de 25 rubros. É possível trocar essa nota em 10 notas, olha só o cuidado que a gente tem que ter. 10 notas com valores 1, 3 ou 5 rubros. Eu consigo pegar 10 notas de 1, 3 ou 5, sei lá, posso pegar 8 de um, 2 das outras duas, enfim. Eu consigo pegar 10 notas com essas características de 1 rubro, 3 rubros ou 5 rubros e trocá-la por uma única nota de 25? Isso também é impossível. Por qual motivo? Porque se eu pego uma nota, mais a segunda nota, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, o resultado tem que ser 25. Eu quero trocar 25 rubros com a soma de 10 notas, podendo ser aqui 1, 3 ou 5. A mesma ideia do problema anterior. Eu estou aqui diante de números ímpares. Todos esses 3 números são ímpares. Então eu quero somar 10 números ímpares. Ímpar, mais ímpar, mais ímpar. A soma de 10 números ímpares será sempre um número par. Vejam, se eu pegar aqui, se for aqui a nota número 1, e uma nota 3, vai dar 4. Se eu pego 1 e 5, dá 6. Se eu pego 3 e 5, vai dar 8. Então a soma de 2 notas dessas ímpar vai dar par. Aqui também
outra soma par. Aqui, outra soma par. De novo, uma quarta soma par, finalizando a última soma par. Esse resultado todinho é um número par. Resulta em número par. Como 25 é um número ímpar, é impossível eu trocar 25 rubros em notas de 1, 3 ou 5, aleatoriamente. Esse problema, geralmente, quando aparece em provas, vem em prova do CESP. É possível fazer isso, certo ou errado, né? Mas existem outros problemas que é de encontrar realmente a paridade. Então, esse é um segundo problema, que não é permitido essa troca. Eu vou explorar um pouquinho mais essa situação. Vejam só, se eu tenho a nota 1, a nota 3 e a nota 5, será que se eu conseguir somar aqui 4 notas dessas, eu consigo obter a soma 25? Obviamente, análogo ao problema anterior. Eu posso ter quantas eu quiser de 1, posso ter quantas eu quiser de 3, posso ter quantas eu quiser de 5. Aí eu consigo, mas se eu quero somente 4 notas dessas, vamos supor que eu tenha lá 1000 notas de 1 rubro. Eu tenho lá 5.000 notas de 3 rubros. Eu tenho também uma quantidade de 3.000 notas de 5 rubros. Eu quero pegar 4 notas dessas. Pode ser 4 dessa, nenhuma dessa, nenhuma dessa. Pode ser 3 dessa. Então, será que eu consigo pegar 4 notas e resultar em 25? A mesma coisa, com pequenos exemplos a gente vê que realmente não é possível. Porque aqui sendo um número ímpar, 1, 3 ou 5, aqui também sendo um número ímpar, 1, 3 ou 5, essa soma de 4 números ímpares sempre dará um número par. Eu não consigo fazer uma combinação de números ímpares somando 4 vezes e dar 25. Essa soma é sempre par. E como o 25 é um número ímpar, então é uma questão de paridade. Você identifica de cara quando você tem essa ideia dessa soma de número par, quantidade par de números ímpares. É uma quantidade par de números ímpares. Portanto, o resultado sempre par. Ok? Muito bem. Vamos para o terceiro exemplo. Agora nós temos aqui 11 engrenagens estão colocadas em um plano, arrumadas em uma cadeia, como está ilustrada a figura a seguir. Todas as engrenagens podem rodar simultaneamente? Então, antes de verificar essas 11, vamos pegar aqui casos particulares. Se eu pego uma engrenagem, é óbvio que sozinha ela vai rodar. Se eu pego 2 engrenagens, se uma roda para o lado interno, que a gente vai chamar de horário, a outra também vai rodar, só que para o sentido anti-horário. Para obedecer essa engrenagem, é importante que uma tenha um sentido, a outra tenha o outro sentido. Elas travam se tiverem sentidos iguais. Ou seja, elas nunca podem rodar se elas tiverem o mesmo sentido. Por exemplo, essa para o sentido horário e essa também para o sentido horário. Não pode rodar. Mas poderia ser, em vez de horário, poderia as duas estar rodando anti-horário. Muito bem. Obviamente, esse caso ele não vai ser permitido, porque aqui não tem engrenagem, não tem cadeia. A partir de 2. Note que, quando eu pego 3 engrenagens, se eu defino a primeira engrenagem no sentido aqui horário, para outra engrenagem rodar, tem que ser com o sentido contrário, ou seja, anti-horário. Se essa daqui, vamos chamar aqui de 1, 2 e 3. Se a número 2 está no sentido anti-horário, a 3 para rodar tem que ser para a engrenagem não travar, tem que ser no sentido horário. Notem que dá um conflito entre a 1 e a 3. A 1 está no sentido horário e a 3 também no sentido horário.
elas vão travar. Portanto, uma quantidade ímpar de engrenagens, o sistema trava. 2 ela não trava. Eu posso até fazer com 4 agora, você vai perceber que ela não vai travar. 1, 2, 3, 4. Se você escolher um sentido para a primeira, 1, 2, 3, 4. A segunda vai girar no sentido contrário. Se a 2 está horário, a 3 vai ser anti-horário. Se a 3 está anti-horário, a 4 horário. Note que a 4 está horário e a 1 anti-horário. Esse sistema roda. Portanto, o que a gente pode concluir? Que com 11 engrenagens, que é um número ímpar, essas engrenagens vão travar. Olha só, suponha-se que essa engrenagem, vamos chamar de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suponha que a número 1 rode no sentido horário. Se você depois fizer com que ela gire no anti-horário, o resultado vai ser análogo. 1 horário, 2, anti-horário, 3 horário, 4 anti-horário, 5 horário, 6 anti-horário, 7 horário, 8 anti-horário, 9 horário, 10 anti-horário, 11 horário, conflito. Conflito entre a 11 e a 1. Todas as duas no sentido horário. O sistema trava. Resposta: todas as engrenagens podem rodar simultaneamente? Nossa resposta para o problema: não. Ué, professor, está muito simples esses problemas, as respostas são sempre não? Cuidado, pessoal. Aqui a gente está explorando exemplos, mostrando como que funciona a paridade. Talvez no próximo encontro a gente vai pegar problemas bem mais elaborados e a gente vai construir boas ideias com a paridade. Muito bem, vamos para a quarta situação. Quarto exemplo. Existe alguma solução inteira, ou seja, números inteiros, podendo ser negativo, positivo, para essa equação A vezes B vezes A menos B igual a 2017? Aqui já tem um problema maior. Entra números inteiros. Mas eu vou tentar codificar esse problema pela paridade. Porque, olha só, a gente pode ter 4 possibilidades. Ou seja, nós temos aqui o A podendo ser par ou ímpar. 2 possibilidades. O B pode ser par ou ímpar. 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4. Então a ideia central é essa. Eu vou pegar aqui o A sendo um número par e o B sendo um número ímpar. O que vai acontecer com aquele produto? Pessoal, se o A já é par, vejam, esse número A é par. Ele multiplica qualquer coisa que vem para frente, não me interessa esse número, negativo, positivo, ímpar. Se o A é par, quando ele multiplica qualquer coisa, o resultado é sempre par. Mas nós estamos diante aqui de 2017, que é um número ímpar. Então a primeira possibilidade não é permitida. Vamos para a segunda. Vamos pegar um número A par e um B par. Aí mais ainda favorável para a gente. Se o A já é par, não interessa qual é a paridade do B. Porque se aqui já é par, qualquer coisa que ele multiplique, o resultado final da expressão é sempre par. Como eu tenho um número ímpar, a solução obtida pela proposta 2 também não é permitida. Proposta número 3, o A sendo um número ímpar. E aí eu pego, por exemplo, um B par. E aí nós vamos verificar a mesma situação. Se o B é par, independe do A. Porque se o B aqui é par,
Quando ele multiplica qualquer coisa que vai à esquerda dele ou à direita, o resultado é sempre par, nunca 2017. E, finalmente, a última que talvez temos que explorar um pouquinho mais. Se eu pego um A ímpar e um B ímpar, aí sim existe o produto de A vezes B. Se os dois são ímpares, eu vou apagar ali e a gente vai entender essa lógica. Se o A é ímpar e o B é ímpar, que é o nosso último caso, esse produto é um produto ímpar. Mas olha o curioso, na hora que eu multiplico pelo A menos B, se eu tenho o A, que é ímpar, e o B também é ímpar, o resultado é par. E aí a subtração de um ímpar menos um ímpar é par. E quando eu multiplico um ímpar vezes um par, o resultado final é sempre par. Logo, é impossível você obter uma solução com números inteiros para aquela equação. Porque de qualquer forma que você explore o A e o B, a resposta dessa equação é sempre par. Quando eu tenho um número ímpar, a resposta minha, então, é impossível. Não. Muito bem. Fecharemos com o último exemplo. E aí você vai me falar, professor, a resposta é não também? Nesse caso, modifiquei a estrutura. A gente vai entender bem esse conteúdo quando fizermos a próxima aula com mais exercícios que contemplam a paridade. Vamos entender esse aqui para finalizar então o nosso encontro. Determine a paridade do seguinte número. Quero saber se esse número é par ou se esse número é ímpar. Ou impossível calcular sem calculadora. Vejamos. Eu estou aqui com 123.275, que é um número ímpar. Mais, eu estou aqui com 346.231, que é um número ímpar, elevado a um número par. Mais, eu estou aqui com 3.451, que é um número ímpar, mais 4.532, que é um número par, e depois eu vou ter que elevar um número par. Então, a nossa paridade, eu não quero saber qual é o resultado dessa soma, ou dessas potências também conjugadas. Eu quero saber se o resultado é par ou se é ímpar. Vejamos. Se ímpar mais ímpar é um número par, por exemplo, 3 mais 7, 10, par. Estou diante de um número par que está elevado também a um número par, especificamente 234. Mas a soma de um ímpar mais um par é sempre ímpar. Por exemplo, 3 mais 4, 7, ímpar. Eleva ao número par. Muito bem. Quando você pega um número par e multiplica ele várias vezes, independente se é par ou ímpar, essa potência vai ser sempre par. Sempre. Principalmente que está elevado a um número par. Vamos supor que aqui seja 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Já tem um número par aqui, já garante a paridade dele par. Mas, agora sim, um número ímpar elevado a um número par, pense num número ímpar igual a 3 elevado a um número par, que é 2. 3 vezes 3, 9. Vai dar sempre um número ímpar. E aí, finalizando a questão, se eu tenho um número par somado a um número ímpar, com certeza o nosso resultado definitivo é o número ímpar. E aí a gente encerra essa parte teórica de paridade. Identificamos quando o número é par, quando o número é ímpar e algumas propriedades de soma, subtração, potências sobre essas paridades. Ok? No próximo encontro veremos mais exercícios de fixação, que aí realmente a gente vai identificar problemas bem mais elaborados. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.